Paz e graça, queridos, tudo bem? Mais um curso de grego, professor Euler Lopes. Mais um curso de grego para você. E hoje nós vamos falar sobre o mais que perfeito e o futuro perfeito, que na verdade se traduz, que aí nós temos o sétimo tempo verbal. Nós sabemos perfeitamente, repetindo as aulas anteriores, nós temos 6 tempos verbais, primários e secundários, ou seja, tempos já estabelecidos em relação pelos gramáticos. Presente, perfeito e futuro, fazendo os tempos primários. Imperfeito, aorista e mais que perfeito, prefazendo os tempos secundários, claro, juntamente com suas terminações. Só que também existe uma outra classe delimitada pelos gramáticos, chamado o futuro perfeito. Ok? Então, dentro desse pressuposto, podemos trabalhar. Nós temos um sétimo tempo verbal, nesse sentido que você aprenderá nesta lição. Ok? Claro, nós temos somente em construções perifráticas. E lembrando que o mas que perfeito nada mais é, eu chamo que é primo do tempo perfeito, porque eles interagem quase diante dos mesmos exemplos e pressupostos. Ok? Então, é primo, é próximo. Da mesma forma que você entendeu o perfeito, também haverá de entender o mais que perfeito. Vamos lá. Vamos aqui no nosso paradigma. Aqui está a lição, mais que perfeito e futuro perfeito, que nós vamos acabar de iniciar. Lição de número 27 da gramática de Lourenço Stélio Rega, aqui neste vídeo. Então, observe aqui, ó. Mas que perfeito e futuro perfeito. Bebleca, dedoca, ou seja, bebleca, perfeito ativo de balo, bebleca. Então, como você sabe, decorar também as palavras que está aqui, ó, para poder o vocabulário aumentar cada vez mais. Nós, professores, também decoramos estes vocábulos para que nós possamos adentrar no Novo Testamento com mais firmeza, com mais afinidade, tá? Decorar essas palavras que você está vendo aí, ó, fará com que você precise menos dos léxicos e mais do texto bíblico na hora de interpretar sentenças, interpretar de forma gramatical, tá, queridos? Então, bebleca, dedoca, egnoca, eireca e assim por diante, tá? Decora perfeitamente as palavras que aparecem principalmente no Novo Testamento. E aqui nós vamos significado básico 27.1, significado básico do mais que perfeito. Olha só, o mais que perfeito expressa um estado do passado. Olha, expressa o quê? Um estado do passado. Consequência de uma ação previamente realizada. Então, o mais que perfeito já trabalha também, assim como o perfeito, uma ação realizada. Pode-se dizer, então, que o mais que perfeito é um perfeito transladado para o passado, enquanto que o perfeito considera os resultados atuais, ou seja, no tempo do autor que está escrevendo, o tempo do autor que escreve, de uma ação acabada, combinando a ideia, a combinação de uma ideia pontilear do auristo com a durativa do presente. Então, o tempo perfeito, ele combina a ação pontilear do auristo, indicando uma ação acabada, com a durativa do presente. Olha só também o mais que perfeito. O mais que perfeito considera os resultados no passado de uma ação acabada, combinando a ideia pontilear do auristo com a durativa do imperfeito. Basicamente é o que nós temos aqui. Entendeu? O mais que perfeito combina a ideia pontilear do auristo com a durativa do imperfeito. Observe que os dois tempos eles estão no passado. Okay? O imperfeito mostrando uma ação que estava em andamento no passado. No caso aqui, no perfeito, mostrando uma ação que estava... uma ação que tinha terminado no tempo perfeito.
e que seus resultados estavam no tempo presente. Aqui, da mesma forma, fazendo uma correção, a ação que nós temos aqui do mais que perfeito, misturando o auristo, uma ação acabada, e que seus resultados estavam também no passado de uma forma mais linear. Tá? Os resultados também estavam sendo sentidos dentro desse pressuposto, utilizando o mais que perfeito. Por isso que o mais que perfeito é primo do perfeito. Se o perfeito trabalha numa ação entre o auristo, que é uma ação também acabada, e o presente, trazendo seus resultados no tempo presente, da mesma forma, é invertido para o passado. Uma ação terminada no passado e que também o resultado estava também no passado de alguma forma. Okay? O resultado dessa ação, mas que também terminou este resultado. Isso diferente do perfeito. E aqui nós temos o seguinte, ó. No mais que perfeito, uma ação acabada teve repercussões por algum tempo. Ó, uma ação acabada no mais que perfeito. No mais que perfeito, uma ação acabada teve repercussões por algum tempo, mas depois estes efeitos cessaram. Observe na apresentação gráfica da espécie. Ó. Isso aqui é a apresentação. Um ponto indicando a ação acabada no passado e os efeitos também no passado, mas que cessaram. Aí diz assim, ó, o mais que perfeito pode destacar o estado do passado. Vamos marcar isso aqui. Resultado de uma ação acabada anteriormente. Para expressar esta ideia no português, sugere tentar primeiro com o imperfeito no português. É só uma ideia, tá, gente? Trabalhando uma ideia. E aqui nós temos o exemplo em Lucas capítulo de número 4, versículo 29. Repolis, ocodômetro. A cidade estava edificada, ó. A cidade estava edificada, ó. Estava edificada. Ela estava edificada. Essa informação aqui indica que a ação terminou, né? A ação de edificar terminou. E a palavra estava mostra praticamente dentro dessa locução, mostra praticamente uma ação que pelo menos indica que os resultados eram sentidos também no passado. Ela foi concluída, mas existia também os seus efeitos, seus resultados, mas esse resultado também terminou, por isso que o português tem que trabalhar praticamente no imperfeito. Essa locução, né? Estava edificada. E a NVI diz assim, fora construída a cidade. Fora construída a cidade. Nós temos aqui Lucas 16, 20, diz assim, ó. Lázaros ebépleto proston pilona auto. Ou seja, Lázaro jazia à porta dele. E a expressão Lázaro ebépleto, jazia na porta dele. A NVI fala, diante do seu portão fora deixado. Tá? A NVI trabalha mais numa extensão sintática que traz mais vividez para o leitor. Então, basicamente, aqui nós temos o mais que perfeito. Tá? A ação do passado que originou o estado subsequente. Nós temos João 9:22. Exemplo. Sineteteinto hoi iudaioi. Sineteteinto hoi iudaioi. Ou seja, os judeus tinham combinado. Sempre essa locução. Tinham combinado. Tinham. Aqui nós temos fora construída, fora deixada. Aqui a Ara diz que jazia a porta daquele, mas a NVI trabalha com dois verbos. Fora, deixado. Muito importante isso. Também a BJ, Bíblia de Jerusalém, colocou aqui em João 9:22, os judeus tinham combinado. Ó, tinham combinado. Nós temos um particípio mais um verbo auxiliar entre ambas as traduções, mostrando que esta locução praticamente indica
o estado do mais que perfeito do tempo que estamos trabalhando. Em vez de trabalhar, diz o seguinte: os judeus haviam decidido sempre dois verbos, seja um verbo auxiliar, o havia é o auxiliar, e o outro é um particípio, isso no português, tá? Para tentar traduzir esse texto. Nós temos também Atos capítulo 14, versículo 23. Paretonton autus, toquirio, eis ho pepistel keisan. Olha essa palavra comprida, né? Pepistel keisan. Os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Na Bíblia de Jerusalém diz assim: confiaram ao Senhor em que tinham crido. Atos 14, 23. Trabalhado aqui o verbo, esse verbo aqui que é o verbo pistel, aqui no tempo do mais que perfeito, tá? Deste o ponto de vista de quem fala ou escreve, tanto a ação acabada como o seu resultado estão no passado, tá? Sempre ele frisa isso. Desde o ponto de vista de quem fala ou escreve. Tá? Tem duas coisas, né? Quem fala e ainda quem escreve. Tanto a ação acabada como o seu resultado estão no passado. Agora vamos mais uma outra etapa. A formação do mais que perfeito do indicativo. Mais que perfeito do indicativo. Aí nós temos aqui epsilon de aumento. Observe que esse epsilon de aumento aqui, pelo menos, pode aparecer, como também não pode aparecer. Tá? Pode aparecer, como também não pode aparecer. Por isso que está entre parênteses, porque muitas vezes o verbo só aparece com esse redobro aqui, ó. Dessa forma, tá? No Novo Testamento. Então, já fique muito esperto quando vocês estiverem lendo o Novo Testamento, estão diante de palavras ou de verbos do mais que perfeito que pode ser que não apareça esse epsilon aqui, tá bom? Então, mas o que que ocorre? O mais que perfeito, ele tem esse ei aqui, ó. Ei como característica, na verdade eu gosto de falar assim, ó, QI. Como característica, ni e sigma é desinência, men desinência, te desinência e sam desinência. O infixo temporal é kei. O kappa mais o ei. Isso são infixos temporais. Só nesse verbo aqui precisamos compreender o seguinte, que o mais que é perfeito, ele toma por base a raiz do perfeito. Se a raiz do perfeito é lelik com capa aqui, praticamente o mais que perfeito vai tomar essa raiz do perfeito. Tá? Eu posso dizer que com capa inserindo, que, por exemplo, nós temos o redobro, o verbo lio, aqui, raiz, tá? E essa raiz vai ser construída, epsilon de aumento, redobro do lambda, ok? E dentro desse pressuposto, o kappa como característica da voz ativa, tá? E voz também média e passiva do primeiro perfeito, nesse sentido. Então, aqui eu estou formando praticamente as minhas características das bases, a qual o mais que perfeito vai pegar. Então, se você aprendeu o perfeito, o mais que perfeito é bem simples. Fica assim, eleliken, elelikeis, elelikei, elelikeimen, elelikeite, elelikeisan. Tá? Olha só como é simples, fácil e rápido. E a tradução é: eu tinha desatado, tu tinhas desatado, ele tinha desatado. Ok? Nós tínhamos desatado, vós tinhas desatado, eles e elas tinham desatado. Então, diante desses pressupostos, nós sabemos perfeitamente como avaliar essas questões diante de textos, né, que estamos tentando trabalhar. Tá? Observação importante aqui. O epsilon de aumento silábico no mais que perfeito do indicativo é raro no Novo Testamento, aquilo que eu já falei, o epsilon de aumento. Por isso, no quadro acima foi colocado entre parênteses.
Observação 2. Verbos que apresentam a vogal epsilon com aumento no lugar da reduplicação. Ó, verbos que apresentam a vogal epsilon como aumento no lugar da reduplicação. Lição 26, 3 e 2 também que ele manda conferir. Nunca recebe aumento adicional no mas que perfeito. Isso também deve ser levado em consideração. 3. O radical do mas que perfeito é o mesmo radical reduplicado do perfeito, seja do primeiro aoristo ou do segundo aoristo, ou seja do primeiro ou do segundo perfeito. Então, isso também deve ser levado em consideração nesse sentido aí, tá? Aqui nós temos um exemplo aqui do verbo pisteo, que é o verbo crer. No primeiro perfeito é pepistelki. Aqui, ó, até, claro, vou colocar aqui a vogal. Pepistelka. Tá bom? Isso aqui é a base. Então, observe que a construção da palavra terminou no capa aqui, ó, tá? Que é uma característica do tempo perfeito também. Um infixo temporal. Redobro, pé. E quando vamos chegar no primeiro mas que perfeito, que também nós temos também um segundo mas que perfeito. O primeiro mas que perfeito fica assim, ó. Olha esse epsilon aqui, ó. Que pode aparecer ou como também não pode aparecer. É pepistelken. Stelken. Junto, essa terminação aqui vai indicando praticamente que o mas que perfeito fora construído sobre a base também. Não somente essa terminação, mas a construção toda praticamente. A terminação indica mas que perfeito, perfeitamente. E a base aqui indica que foi tirada de fato do primeiro perfeito. Então, o mas que perfeito tem essas questões, tem essa nuance que replica a mesma base, igualmente repetindo, claro, o mesmo radical reduplicado. Olha esse verbo aqui, ó, ginomai, no segundo perfeito é gegona. Gegona. Olha no segundo mais perfeito, é gegonen. Por quê? Gegon é a raiz, ó. Gegon é a raiz. Então, a raiz está sendo tomada do segundo perfeito. Nunca esqueçam disso, que primeiro perfeito, segundo perfeito, primeiro mais que perfeito, segundo mais que perfeito, porque eles são primos. Eu vou dizer dessa forma, tá? Então, no segundo mais que perfeito, pega a mesma raiz, acrescenta o epsilon de aumento silábico e a terminação que indica a pessoa em número, tá? Então, dentro desse pressuposto, bem simples, bem rápido de entender. Outra questão aqui, vogal temática EI. É a vogal temática do mais que perfeito. E esta é a característica que, além da reduplicação e do capa, permite reconhecer o mais que perfeito, tá? Então, o mais que perfeito é EI, não é alfa. Alfa é do perfeito. Beleza? Vamos aqui, mais ou menos. Voz média e passiva. Por que voz média e passiva? Porque é igual ao perfeito, tá, gente? A voz média não se distingue morfologicamente da voz passiva, somente na sintaxe. Então, vamos lá? Redobro, epsilon de aumento. Nós temos aqui a base leli, men. Você já sabe dessa terminação dos tempos secundários. Men, soto, mesta, este, ento. Este, ento, o ninto. Beleza? Vamos lá. Lelimen, elelimen, elelimen. Eu tinha desatado para mim. Ou eu tinha sido desatado. Eleli só. Tu tinha desatado para ti. Ou tu tinha sido desatado. Elelito. Eleli só. Tinha desatado para ti. Tu tinha sido desatado. Elelito. Terceira pessoa. Ele tinha desatado para si. Ou ele tinha sido desatado. Elelimeta, nós tínhamos desatado para nós, ou nós tínhamos sido desatado. Eleliste, vós tinha desatado para vós, ou vós tinha sido desatado. Elelinto, eles tinham desatado para eles, ou tinham sido desatados. Então,
a conjugação permanece, tá? Elelimen, eleliso, elelito, elelimeta, eleliste, elelinto. Observações, ó, aqui, ó. Cabe aqui as mesmas observações sobre o epsilon de aumento e o radical que no item anterior. Não há vogal temática nas vozes médias e passiva. Não há vogal temática. Vocês não observaram vogal temática. Então, por que não há? Na voz média e passiva, tá, gente? Somente no na voz ativa. Mais do que o perfeito. Médio e passivo, mais que perfeito. Como também acontecia no perfeito. Médio e passivo também não há uma vogal temática. As terminações são as secundárias da voz média e passiva. Só conferir as lições 15.2.2. Agora, como é simples o mais que perfeito, agora vamos trabalhar o futuro perfeito. Mas o que ocorre no futuro perfeito? Presta atenção. O futuro perfeito geralmente indica um estado futuro com resultado de uma ação anterior àquele estado. No Novo Testamento não aparece verbos conjugados neste tempo gramatical conhecido no grego clássico. Só aparece a ideia do futuro perfeito em construções perifrásticas. O que é perifrástica, professor? Isto é um verbo auxiliar, um verbo auxiliar mais um particípio, tá? Verbo auxiliar mais um particípio vai indicar uma construção perifrástica, chamado também em português de tempo compostos. Empregando o futuro de emi junto com um particípio perfeito do verbo. No caso do futuro perfeito, se emprega o futuro de emi, seja estomai, esse, estai, esomita, esseste, essontai, junto com o particípio perfeito do verbo. Tá? O particípio perfeito já indica que nós temos uma construção perifrástica. Para não aparecer o futuro perfeito, ou por não aparecer o futuro perfeito, no Novo Testamento não será apresentada a sua flexão. Mesmo assim, citaremos um exemplo em uso, ou seja, de construções perifrásticas. Presta atenção. Hebreus 12:13. Ego esomai, pepois to, epauto, ou seja, eu serei aqui, não pode ser, mas sim o verbo estar. Eu estarei, pepoito, confiando, epauto, nele. Confiando nele. Estarei, locução perifrástica, verbo auxiliar. Aqui é um verbo auxiliar, esomai. Observe que o verbo auxiliar está trabalhando perfeitamente dentro do seu pressuposto. Se aqui é singular, o particípio também tem que ser singular, tá bom? Esomai, veja. Esomai, esse, estai. Esomita, esseste, essontai. Então, esomai é a primeira pessoa do singular. Depois, caso nominativo, do verbo poiel, tempo presente, aqui é no mais que perfeito. E praticamente, mais que perfeito, não, aqui no perfeito, tá? Mais que perfeito, não, perfeito. Indicando o futuro perfeito. Beleza? Então, tempo composto, mostrando aí pelas suas duas estruturas, aí nós temos praticamente uma construção perifrástica que no português eu deveria traduzir. Eu estarei confiando nele, como foi traduzido por Lourenço Estélio Rega. Neste exemplo, o futuro perfeito forma-se mediante um verbo em mim no futuro, mais o verbo peito, do particípio perfeito. Pepoito. Nominativo singular masculino. Ou seja, se o verbo é singular, também o particípio tem que ser singular. Se o verbo é plural, o verbo auxiliar plural, o particípio tem que ser plural. Tem que haver uma concordância. E aqui ele fala acerca da tradução. Outra ideia é, esta ideia também pode ser observada no exemplo que segue. Vamos lá. Royan desses, epitegues, estai, olha só o verbo, estai. Dedemenon, entois uranois. Kai roan lyses, epitegues, estai, novamente, ó. Estai. Aqui também, deixa eu frisar aqui.
Estáis lelímenon em tois uranóis. Mateus 16, 19. Como é que podemos traduzir isso aqui? O que? O que ligares, desce ligares sobre a terra, estai dedemenon, terá sido, ou haverá sido, terá sido, em tois uranóis. Terá sido nos céus. Tá? Ele coloca de novo, terá sido ligado nos céus. Kai roian lice, e o que? Ligares eptegues sobre a terra. Aí vem, ó. Estais lelimenoi, ou seja, terá sido ligado em todos nós, nos céus. Tá? Terá sido ligado nos céus. Então, essa é a tradução. O que ligares sobre a terra haverá sido ligado, nesse sentido, né? Nos céus. E o que? E o que ligares, o que, na verdade, lices, e o que desligares sobre a terra, desses e lices. Desses, o que é? Essa é a tradução. Tá? Fazendo uma correçãozinha. O que ligares sobre a terra haverá sido ligado nos céus. Uranos. Aí vem. E o que desligares, lices, desligar sobre a terra, está lelimenon, haverá sido nos céus, ou seja, haverá sido desligado nos céus. Tá bom? A tradução diz assim: o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Na verdade, o grego age um pouco diferente, né? Ó, Hoean desses epiteges, esta dedemenoi em dois uranóis. Aqui é a sentença que termina aqui, ó. Bom, literalmente é o que se ligares sobre a terra estará sido desligado entre os uranóis nos céus. Aí vem Kai Hoyan, e o que se lices epiteges, ligares, tá? Ligares, desligares, melhor dizendo. Que havia sido desligado, lice, desligado, epteges, sobre a terra, haverá sido, aí vem, haverá sido o que? Desligado nos céus. Ok? Então, essa é uma sentença condicional que nós temos aqui em Mateus capítulo 16, versículo 19. Bem simples, né? E nós temos aqui preparando ferramentas. Mais uma aula simples que você possa compreender perfeitamente. Leituras sugeridas, os exercícios, traduções e muito mais. E aqui nós temos o modo imperativo, que também faz parte desta aula. Vamos pegar aqui a lição de número 28, modo imperativo. Esse modo imperativo, claro, foi dado à parte justamente porque nós observamos que os modos, eles têm a sua complexidade. Tá? Poderíamos perfeitamente dar um modo, por exemplo, presente do indicativo, subjuntivo, optativo e imperativo. Tá? Mas a gente prefere que os modos venham ser dados à parte por causa da sua complexidade também. Mas o modo imperativo, que é um modo, pode ser ligado ao tempo presente, tá? Pode ser ligado ao tempo presente, pode ser ligado ao tempo auristo, nesse sentido. Então, presente e auristo, nesse sentido, são os modos que carregam também o imperativo, ou são os tempos verbais que, diante dos modos, eles também utilizam o imperativo, tá? E é interessante, aqui são os verbos que devem ser, por exemplo, dokimazo. Dokimazo, eu suponho,
ou na verdade, documatizo, eu ponho a prova, testo, examino, aprovo, é documatizo. É que, advérbio lá, ali, para lá, colar e assim por diante, tá bom? Então são os verbos que precisam ser decorados. Aí nós temos aqui o significado do modo imperativo. O imperativo é o modo da vontade, sendo por conseguinte o modo que expressa o mandato, a exortação, a súplica. Essas três coisas. O mandato, a exortação, que é um modo que exorta, e também da súplica, ou seja, imperativo de pedido. Indica a intenção de quem fala, sem esclarecer se aquilo que é expresso se tornará realidade ou não. Isso muitas vezes, para um leigo no grego, pode ser que achar que o modo imperativo, associado com algum tempo verbal, pode ser aquilo ali, vai ser expresso naquele tempo, daquela forma. Muitas vezes não. O modo imperativo, mesmo estando no tempo presente, ele não quer dizer que a ação já está sendo realizada. Não, 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 não. É só o modo pelo qual o autor escreve ou fala acerca das verdades que ele mesmo está propondo. Então, é o modo nesse sentido. Tá? Então, o modo, assim como o modo indicativo indica o modo da certeza, daquele que fala tem uma certeza nesse seu modo, não significa que aquilo vai se cumprir ou está se cumprindo, isso depende muito do seu contexto. O modo do imperativo indica aquele que manda, ordena, aquele que exorta e aquele que suplica também. Se estamos diante de uma súplica, não significa que essa súplica vai ser atendida imediatamente. Muitas vezes não, é só um pedido. Então, em função de ser uma vontade, apelando a outra, dirigir sempre uma segunda ou terceira pessoa, tá? Tanto no singular quanto no plural. Isso é interessante. No Novo Testamento, o modo imperativo aparece a expressão das seguintes ideias. Primeira ideia que ele trabalha é acerca de ordem ou mandato. Tá? Imperativo de ordem, imperativo de mando, pode ser característica desta primeira classe aqui que eu vou chamar. O uso mais característico do imperativo do Novo Testamento é expressar uma ordem ou mandato. Neste uso, a vontade pela direita, a vontade apela direta e positivamente, isto é, afirmativamente a outra, é uma vontade sobre outra vontade. Nós temos Mateus 5,44. Agapate, tus óculos rimon, amai-vos os inimigos vossos. Aqui ele está ordenando, tá, gente? Ele não está pedindo para nós amar. Se nós quiséssemos amar, se tivesse diante de nossa vontade amar, ou pelo menos se nós decidíssemos amar, amai os vossos inimigos. Não fala assim, é uma ordem, amai-vos os vossos inimigos. Simples assim. Então é um imperativo de ordem. É uma ordem sobre outra. É como se fosse um general para um soldado, para o seu subordinado. Também nós temos de proibição, imperativo de proibição, que é a segunda aqui. Tá? Utilizado com o advérbio de negação me, o imperativo expressa uma ordem negativa, uma proibição. Então ele vai dizer, com esse me aqui, que é dizer não, é não mesmo, tá? Ele está proibindo, usando, claro, dentro do modo imperativo. Nós temos 1 João 2,15. Me agapate ton cosmo, ou seja, não que? Não ameis. Não ameis. Está ordenando, na verdade, uma proibição, não é uma ordem. É uma proibição. Não ameis o mundo. Ok? Claro que está dentro do imperativo de proibição, tá? Não necessariamente dentro do imperativo de ordem, mas é uma proibição. Isso aqui, não ameis o mundo. É proibido amar o mundo, na verdade. 1 João 2,15. Nós temos agora a terceira ordem que muita gente não compreendeu. Pedido e súplica, achando que o modo imperativo não carrega pedido e súplica. Com certeza, o modo imperativo carrega um pedido e súplica, mas parte de um ponto não de um superior, vou colocar esse gráfico aqui, não de um superior para o inferior, ok? É ao contrário, é de um inferior para um superior, ok?
Essas é forma contrária, pedido de súplica. Quem pede sou eu, tá? Não é o meu soberano que pede, mas eu que peço a ele e eu uso o modo imperativo, imperativo de súplica. Nem sempre o imperativo transmite a ideia de ordem ou proibição. Ele também pode expressar um pedido, uma súplica. E nós temos Lucas 17,5, diz assim: prostes, remimpistin, ou seja, aumenta-nos. Aumenta-nos. O que aumenta? A fé. Aumenta-nos a fé. Ou concede-nos a fé. Ele está pedindo, está suplicando para o Senhor aumentar a fé dele. Está no modo imperativo. Imperativo de súplica. Imperativo de pedido. Nós temos também um outro tipo de imperativo, imperativo de exortação. Tá? E aqui está exortando. Tecnia, filhinhos, medes, ninguém, planato rimas, ninguém vos engane. É uma exortação, está exortando aos irmãos. Ok? Confere também Apocalipse 22:11, onde aparecem 4 exortações. 5. Permissão. O imperativo de permissão. Aí vem, ó. Eiderro apistos. Porém, se o incrédulo, se é uma permissão, olha aqui, ó, permissão. Porém, se o incrédulo, horitsetai, horitsesto, ou seja, porém, se o incrédulo, aqui a tradução colocou entre a chave, né, que está subtendido, se o incrédulo quiser se separar, tá vendo? Horitsesto, que se separe. Então, é uma permissão e não uma ordem. Ok? É uma permissão. Então, o imperativo de permissão está em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. É permitido isso fazer, tá? É claro que ninguém vai segurar se o incrédulo não quer permanecer casado, por causa que a esposa dele agora é cristã. Então, é permitido ele fazer isso porque ele é incrédulo, ele não entende. Tá? Então, ele sai e deixa a sua esposa sozinha. Então, é chamado de permissão, é imperativo de permissão, que o apóstolo Paulo está utilizando, que ele se separe. Imperativo de permissão, tá? É permitido a ele. Nós temos Mateus 26:45, que diz assim: Kateldete top loipon kai anapaueste, ou seja, dormi agora e descansai. Dormi agora e descansai, tá? Então, é uma permissão. O uso do modo imperativo. Aí vem, ó. O modo imperativo aparece no Novo Testamento somente nos tempos presente e auristo. Presente e auristo. O modo imperativo aparece. Ele não aparece no imperfeito. Ele não aparece no mais que perfeito. Ele não aparece no futuro. Ele não aparece no perfeito. Tá? Esses tempos não aparecem. Então, o modo imperativo ele é restrito, no Novo Testamento, claro, para o presente e o auristo. Tá? Em grego clássico, ele aparece também em outros tempos. O modo imperativo não aparece no Novo Testamento somente nos tempos presente e auristo. Isto não significa que esteja fazendo referência a algum momento de tempo, como eu falei, né? Presente e passado. A escolha do tempo gramatical é devido à qualidade da ação. Eles trabalham muito qualidade. Tempo presente, ação de entendimento. O auristo, ação pontilear, pontual, indica a espécie da ação ou aspecto da ação que o escritor está querendo destacar. Em função de diferentes aspectos da ação, pode-se apresentar as seguintes situações. Por exemplo, presente do imperativo. O que indica presente do imperativo? Vamos lá. Na forma afirmativa positiva. Forma afirmativa positiva. O presente do imperativo ordena que continue uma ação que já começou, ou a ação durativa ou reiterada. Por exemplo, monon pistewe, ou seja, somente confie, ou seja, continua confiando, tá? Com a outra tradução aqui, ó, continue confiando. Marcos 5:36. Mono pistewe, continua confiando. Confie, uma ação linear. Nós temos um outro exemplo aqui, Romanos 6:11.
logiceste, realtos, ou se considerai-vos as vós mesmos, tá? E nascer, ou está, melhor dizendo, está, necron, mortos, ter hamartia, mortos, o quê? Em relação ao pecado, tá aqui, ó. Considerai-vos mortos em relação ao pecado. Tá? Considerai de forma linear, continuamente considerando. Efésios 5:1. Gineste minemetai tu theu, ou seja, sede continuamente imitadores de Deus. Efésios 5:1. Tá? Continue imitando a Deus de forma linear. Na forma negativa, olha a forma de negativo. Acompanhado de um advérbio de negação, o presente do imperativo proíbe que continue uma ação que está sendo realizada. Então, na forma negativa, ele vai tentar paralisar uma ação que outras pessoas estão cometendo. Vai tentar. Então, a escritura é dessa forma, né? Em outras palavras, uma ação em andamento ou está se repetindo, deve cessar, deve acabar. Nós temos Lucas 7:13 e Apocalipse 5:5. Tá? Meclaie, ou seja, não chores. Ou seja, o ato de a pessoa estar chorando, então nós temos na forma negativa usada com imperativo. Não chores. Ou seja, que esta ação venha a ser interrompida. É o imperativo dentro desse pressuposto. Não continue chorando ou deixe de chorar. Aí nós temos Mateus 19:6 assim: Ron hotheos sinetseusen sinetseusen anthropos mechorizeto. Palavra altamente complicada, por isso que tem que, quando pronunciar, ela pronuncia devagar. Sinetseusen. Ou seja, por isso que Deus uniu, o homem não o separe. Tá? Mechoritzeto, não separe. Vou circular aqui para ficar mais bem entendido, tá? Por isso, o que Deus ajuntou, tá? Uniu, o homem não separe. Então, isso aqui é praticamente usado no imperativo para que isso não venha a continuar, tá bom? Romanos 6:12. Meun basileo eto hamartiento tineto rimon somati, ou seja, não, portanto, vou ler assim, tá? Começar por ele, portanto, não basileo eto, não reine o que não deve reinar? O pecado. O pecado entrou tineto rimon somati, o pecado no vosso corpo mortal, tá? Corpo aqui, ó. Somate, no vosso corpo tineto, mortal. Essa construção é linkada a esse verbo no imperativo, indicando que esta ação do pecado estar reinando não deve continuar. Tem que parar. É uma ação habituada, então essa ação habitual tem que ser interrompida. Por isso que é não reine. Me basileu eto. Não reine. O reino que remartiento rimon somati. Ou seja, o pecado no corpo, no vosso corpo. Ou seja, corpo o quê? Totineto, ou seja, corpo mortal. Nós temos também outro, Mateus 6:25. Aqui, ó. Merinate, o que é isso? Não andeis ansiosos. Não, Mateus 6:25, não andeis o que? Ansiosos. Se vocês estão ansiosos, estão andando ansiosos, se é costume de andar ansiosos, o que Jesus fala? Merinate, não é imperativo. Não andeis. Está proibindo que uma ação continue. Na forma negativa, o imperativo também pode exortar a nunca realizar determinada ação. É quase a mesma, na verdade, um subconjunto, né? Me promerinate, tilalesete, Marcos 3:11.
Não vos preocupeis de antemão com o que haver de dizer. Lalesete. Lalesete. Ou seja, não vos procurei que haver de dizer. Outra tradução é, nunca vos preocupeis de antemão o que haver de dizer. Também, olha só, fazendo, dentro dessa locução, fazendo uma ideia de, na forma negativa, né? Nunca realizar determinada ação. A anterior, para parar uma ação que está em andamento. Essa aqui é nunca usar, nunca, que é realizar uma ação ou uma determinada ação. Nunca começar uma ação. Então, tá tipo assim, precavendo nesse sentido. Agora vem o auristo do imperativo. Lembramos, auristo do imperativo. Já no presente, né? Agora é o auristo. Lembramos que as formas do auristo basicamente descrevem a ação expressa pelo verbo. Quem usa o auristo contempla o evento ou estado como um todo, sem levar em conta sua duração e os seus resultados. Simplesmente constata a execução da ação expressa pelo verbo. Assim como aprendemos na lição anterior acerca do auristo, aqui, o imperativo ele não focaliza se a ação está em andamento, né? Se a ação é habituada, ele não focaliza isso, ele focaliza a ação como um todo, né? De forma completa, de forma acabada. Pode ser também de forma ingressiva, constativa, efetiva, como aprendemos na introdução ao auristo, nas lições anteriores. Por exemplo, aqui, este uso constativo do auristo é o mais frequente. Ele só está constando, tá, gente? Além disso, pode acontecer que seja focalizando algum ponto específico do evento. Pode ser ou do estado, ou seja, o seu início ou o seu fim. No caso, início, o auristo ingressivo, usando verbos que indicam esforço, ou algo do tipo, semelhante, ou o seu fim, indicando praticamente esforço não, auristo ingressivo, indicando um estado, melhor dizendo, né? Adentrando no estado, tá? Nesse sentido, o auristo ingressivo pode trabalhar nesse quesito. Ou seu fim, aí sim, no seu fim, na sua conclusão, mostrando um tipo de verbos de esforço, verbos relacionados a esforço, que dá para indicar ali que ali houve uma conclusão, lembrando sempre que aquele texto, né? Venceu o leão, essa expressão venceu o leão, então a ação foi concluída. Então esse verbo de esforço, de luta, de batalha, é empregado muitas vezes no auristo, mostrando que o auristo aí é o auristo consumativo, vamos dizer o seguinte, né? Auristo efetivo. Fala-se nesses casos do auristo ingressivo e do auristo efetivo, respectivamente. Aí diz assim, estas diferentes conotações no uso do auristo também pode ser percebido no modo imperativo. Então, o modo imperativo também carrega essa ideia, essas três. Ou seja, vamos aqui, ó. Na forma afirmativa, positiva, o auristo constativo do imperativo é a forma mais frequentemente usada para expressar uma ordem. Tá? É o constativo. Querer que Tom logo, ou seja, pregue a palavra. Paulo fala a Timóteo. Pregue a palavra. Ele está afirmando. Na forma afirmativa, positiva. E também está em relação ao auristo, constatando como um todo. Pregue a palavra. Tá? É também a forma normal nas orações. Quase sem exceções, no Novo Testamento, as orações são expressas mediante a auristo imperativo. Ó. Quase sem exceções, ó. Hagiasteto, ó, hagiasteto, elteto, geneteto, dos, afes, risai, Mateus 6,19. Todos esses verbos estão no modo imperativo, tá? Aqui, ó, a tradução, seja santificado, tá? Seja santificado, imperativo. Elteto, venha, venha, venha. Elteto, geneteto, seja feita. Dos, dá. Afes, livra-no. Livra, o verbo livrar, né? Livra. Então, todos esses verbos
que você pode conferir, Mateus capítulo 6, do 9 ao 13, que é um texto muito que nós usamos para trabalhar os modos imperativos ali, dentro desses pressupostos, dentro das orações, tá? Jesus está orando, a oração modelo. Caso apareça com uma conotação de uso ingressivo, o auristo no modo imperativo ordena que uma ordem determinada ação comece, ou ordena que uma determinada ação comece. Apocalipse 1:11 é um exemplo bem simples para nós ilustrarmos isso. Roblepes, grafões bibliam, ou seja, o que vês, beleza? Aí vem, grafon, escreve. Olha o imperativo aqui, ó. Grapson, na grafo não, grapson, eis bibliam, tá? Porque o sigma entrou em fusão com kappa. O kappa entrou em fusão com sigma, então dentro aí do modo imperativo, tá? No auristo, o sigma é ressaltado, tá bom? Observe que o modo imperativo não tem aqui epsilon de aumento, beleza? Grafon, eis bibliam, escreve num livro. Então, está ordenando que uma ação comece. Ok, de escrever o livro não está escrito, vai começar a escrever. Então, por isso que o auristo ingressivo é aqui. Comece a escrever um livro. Passe a escrever um livro. Outra tradução, o que vês, comece a escrevê-lo. Perfeito. Atos 16:31, nós temos o seguinte, ó. Pistelson, epiton Kyrion Iesun, ou seja, crê no Senhor Jesus, ou comece a crer no Senhor Jesus, porque o verbo pistel, já é um verbo, já é um auristo, está no auristo, ele é ingressivo, tá? Ele não é um verbo exatamente de estado, mas é um verbo de esforço, né? Comece a crer, comece a acreditar no Senhor Jesus, e aqui está no imperativo. Beleza? Então, dentro desse pressuposto aqui. Finalmente, o auristo efetivo. No imperativo, ordena que uma ação seja executada visando determinado objeto ou finalidade. Tá? Aqui, ó. No imperativo, ordena que uma ação seja executada visando determinado objetivo ou finalidade. Dos moi pen, ou seja, João 4:7, dá a mim pen, beber, ou dai a mim de beber, dai-me de beber, vamos traduzir assim, né? Dai-me de beber. Então, auristo efetivo. O objetivo é que Jesus possa beber, beleza? Então, basicamente, o auristo efetivo mostra uma conclusão. Observa aqui que, da mesma forma que eu ilustrei exemplos anteriores, esse aqui é um exemplo de João 4:7, dai-me de beber. Qual é a finalidade? A finalidade é que a mulher dê a água para Jesus, para ele beber. Simples assim, tá? Conclusão. Então, por isso que é o auristo efetivo, para terminar a ação. Observação. Este exemplo também poderia ser interpretado como uso constativo do auristo. Lembrando sempre que muitas vezes, gente, é uma decisão. Vai ter verbos complicados, se é ingressivo, constativo, efetivo e outras nuances do auristo. Vai ser complicado determinar, mas, independente disso, leia com cuidado várias vezes, entenda como está sendo usado o verbo, os seus modos, desse pressuposto que vai dar certo sim, tá bom? Apesar de ser complicado. Na forma negativa. Acompanhando de um advérbio de negação, o auristo constativo do imperativo proíbe a execução da ação expressa pelo verbo. Então, constativo ele somente proíbe. Vamos lá. Presbitero me epiplexen. Epiplexen, melhor dizendo. Ao ancião, ó. Presbitero, ou seja, ancião. Me epiplexen, na verdade, epiplexen, não repreendas. Com a conotação do uso ingressivo, o auristo do imperativo, com o advérbio de negação, proíbe que comece a ação expressa pelo verbo. Vamos lá? Atos 16:28. Meden
praxen se auton kakon, ou seja, não faças, praxen não, metem praxen, não faças se auton kakon, nenhum mal, tá? Não comece a te fazer nenhum mal, fazer a si mesmo, ó, se auton, se autó. Não comece a fazer a si mesmo nenhum mal, tá? Não te faças nenhum mal, pronome reflexivo, beleza? Então, basicamente, isso denota um auristo ingressivo, não comece a fazer. Nós temos também Mateus 24:18, me epistrepsato, opso, me epistrepsato, opso, ou seja, não volte, episteps, não volte, opso, atrás, não volte, não comece a voltar atrás. Nem aqui, falando muito bom isso aqui, ó. Nem pense em voltar. Isso aqui é uma forma mais diluída, né, da ideia. Outras maneiras de expressar a ideia do imperativo. Isso aqui é importante, ó. Duas coisas devem ser levadas em consideração isso aqui, ó. Outras maneiras. Qual é a outras maneiras que podemos expressar um imperativo? Olha só, a ideia do imperativo também pode ser expressa mediante outras formas gramaticais. Que formas são essas? O futuro do indicativo. E certos usos do modo subjuntivo sejam as mais frequentes também, tá? Então, não somente o modo imperativo, mas o subjuntivo e o futuro do indicativo é a forma mais frequente de expressar também o modo imperativo. Mediante o futuro do indicativo, principalmente em texto que se refere à lei do Antigo Testamento, o mandamento escrito pode ser expresso no Novo Testamento pelo uso do futuro do indicativo. Caso se queira expressar uma proibição categórica, o advérbio de negação usado será o, de forma categórica. Aí nós temos aqui Mateus 5:48, ó. Essester un rimes teleioi, ou seja, portanto, vos sereis perfeito, vos sereis, na verdade aqui, ó, vos sereis. Aí vem aqui, ó. Teleios, perfeitos. Portanto, vos sereis perfeitos. Tá? Carrega uma ordem aqui? Sim, carrega uma ordem. Tá? Esseste, vem de essomai. Essomai, esse, essestai. Essomita, esseste. Segunda pessoa do plural. E também tem essomita, mas aqui, sereis perfeito. Aqui é futuro, expressando uma ideia de ordem. E a ara, olha assim a ara também, aqui ó, sede-vos, pois perfeito, sede. Trabalhando diretamente um imperativo, né? Nós temos aqui o fonelseis, o moirelseis, o clepseis, o pseudogmaturessei. O muito grande também essa palavra. Pseudomartiressei, agatese tomplesiam su, ros seauton, Mateus 19:18-19, ó. O fonelseis, não matarás, o moirelseis, não adulterarás, os clepses, não roubarás, o pseudogmaturessei, não dirás falso testemunho, tudo no futuro. Agapessei, amarás o que? Ton plesiam su, o teu próximo, rocialton, como a ti mesmo. Então, mesmo estando no futuro, indica praticamente o imperativo, tá? Não matarás, não adulterarás, não roubarás. Então, esse imperativo ele pode ser convertido, ou na verdade esse futuro pode ser entendido como uma forma de imperativo. De proibição, tá? Olha a proibição aqui, ó. Proibição enfática. Enfática, usando o advérbio de negação, ó. Então, o advérbio de negação ajuda a entender essas questões também. Nós temos também outro advérbio de negação, que é o me, mediante o uso do auristo do subjuntivo. Agora vem o auristo do subjuntivo. Lá é o futuro do indicativo, usa o advérbio u, tá? E aqui usa o me, perfeito? Mostrando mais o auristo do subjuntivo.
Frequentemente, no Novo Testamento, o uso do auristo do subjuntivo junto com o advérbio de negação, me, para expressar uma proibição. Então, a construção é me mais subjuntivo, indica a proibição. E aqui nós temos interessante. Mateus capítulo 6, 31 e 34. Assim. Meun merinesete. Ou seja, portanto, não vos preocupeis. Ou, como diz a BJ, por isso, não andeis preocupados. Tá? Olha a negação aqui, ó. Me mais o auristo do subjuntivo, tá bom? Berenecete. Nós temos também aqui, mediante a conjunção rina com o subjuntivo. Ocasionalmente, uma oração subordinada introduzida por rina, seguida de subjuntivo, também pode expressar uma ordem. Olha só. Redegine, porém, a mulher, rina phobetaiton andra, ou seja, temei o homem, para quê? Vamos traduzir tudo, né? Porém, a mulher, ou portanto a mulher, ou porém a mulher, rina phobetaiton andra, para que temei ou respeite o homem. Tá? O modo subjuntivo com rina também pode expressar uma ideia de praticamente uma ideia de uma ordem, tá bom? E a tradução que seria assim, e a mulher tema, respeite o marido. No grego pode ser um pouco diferente, mas porque a gente está lendo literal, né? Porém, a mulher para temer o marido. Para que, na verdade, para que tema o marido. Tá? Respeite, para que respeite o marido, e assim por diante. Formação do imperativo. Veja a seguinte maneira aqui. A formação do imperativo é bem simples. Só decorar aqui, ó. Aqui eu tenho, claro, o radical, né? Raiz ou radical. Vem de eco. Olha o verbo eco. Tá? Tirando essa terminação ômega aqui, fica ek. Aí é só acrescentar para o imperativo presente, a voz ativa, ó, vogal temática, eto, vogal temática aqui é desinência, tá? Vogal temática mais desinência, vogal temática mais desinência. Só na segunda pessoa que ela não tem desinência, tá bom? Então, echo, erreto, errete, erretosan. Ou seja, a terminação, eu gosto de decorar só as terminações. Eto, etosan, para o presente do imperativo voz ativa aqui, ó. Eto, etosan. E vai servir as conjugações, tá bom? Quando nós temos o presente do imperativo voz média ou passiva, tá bom? Aí vem aqui, ó, a terminação. Esto, este, estosan. E a raiz é li, no tempo presente. Liu, liesto, lieste, liestosan. Agora vamos para o primeiro auristo do imperativo. O primeiro auristo, claro, envolvendo o sigma. O auristo ele não vai ter redobro aqui. Na verdade, é epsilon de aumento, melhor dizendo. Quem tem redobro é presente, é o perfeito, e mais que o perfeito, melhor dizendo, e que o mais que perfeito pega a sua base. Então, observe aqui, ó. Listen, lissato, lissati, lissatosan. Observe que a terminação, a desinência to, te e tossanum, tossan não mudam. Indica os pré-formativos que em relação ao tempo aorista. Listen, ó, listen, lissato, lissate, lissatosan. Então, o primeiro auristo vai envolver isso. Primeiro auristo, voz média, é diferente da voz passiva, tá? Lissai, lissasto, lissaste, terminação saste, lissastosan, terminação aqui todinha aqui, ó. Tá bom? Bem simples, né? Bem fácil e rápido. Primeiro auristo, voz passiva. Olha a voz passiva aqui, ó. Característica até que você aprendeu lá na voz passiva do auristo, do primeiro auristo. Característica até. Fica assim, ó. Agora aqui é um pouco diferente. A segunda pessoa, a desinência é ti. Liteti. Terceira pessoa, liteto. Observe que permanece intacta aqui
terceira pessoa, tá? Do singular e segunda e terceira pessoa do plural também. Liteto, liteti, liteto-san. Primeiro auristo do imperativo voz passivo, tá? Agora vem segundo auristo. O segundo auristo, na verdade, usa as terminações do presente, praticamente, né? Segundo auristo do imperativo ativo de leipo. Leipo. Observe aqui que nós temos duas formas. Terminação eto, et e etos, igual ao presente, tá? Mas pode aparecer isso aqui, ó, ante também, tá bom? Isso aqui seria alguns verbos que utilizam isso aqui. Mas, de forma geral, eto, et, etos, a terminação. Raiz, tempo, segundo perfeito, perdão, segundo auristo, tá? O primeiro auristo sigmático, o segundo assigmático, e observe que a raiz é o mesmo, a raiz do segundo auristo. Lipe ou lipanti, lipe ou lipanti, lipeto, lipeti, lipetosa. Voz média passiva também, ou voz média, melhor dizendo, para o segundo auristo. Lipo, lipesto, que nem no presente, ó. Terminações do tempo do presente também, tá? Igual ao tempo presente, bem simples. Lipo, lipesto, lipeste, lipestosa. Voz passiva do segundo auristo, nós temos aqui, ó. Observe que do primeiro auristo, característica é o theta e o eta. Mas, quando nós temos o segundo auristo, é só o eta, beleza? Apostaleti, ó. Apostaleti. Apostaleto, terminação. Apostalete, terminação. Apostaletosan, terminação. Bem simples, né? E aqui, do eimi, o eimi que tem que tomar um pouco cuidado, porque o eimi, como ele é um verbo difícil, ou seja, ele é um verbo irregular, deve-se decorar tudo dele, né? Isti, esto, este, estosam. Observe sempre que ela aqui vai se enquadrar em outras formas que nós apresentamos aqui, do imperativo, tá bom? Tá? Tote, tossan. Então, isti, esto, este, estosam. Beleza? Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui. Aqui algumas questões. Se não fosse pela negativa me, que não ocorre no modo indicativo, seria difícil saber se as frases a seguir temos um imperativo ou um indicativo, né? Com certeza. Ó, agapate. Agapate. Exatamente isso aqui. Tá bom? Então, Cosmas, por causa disso aqui, nós temos aqui um imperativo. Então, voltando só porque essas informações que ele diz aqui, ó. Cadê? Bem aqui. A forma da segunda pessoa do plural é igual ao do modo indicativo. Ó. A forma da segunda pessoa do plural é igual ao do modo indicativo. É isso que eu quero ressaltar. Ó. Tá bom? E no modo imperativo. A ambiguidade que se cria desta maneira deve ser esclarecida pelo contexto. É o contexto que se deve esclarecer. Por quê? Porque essa segunda pessoa do plural, elas são idênticas. Tá? Elas são idênticas. Modo imperativo. Tempo presente também, ou seja, porque os vossos pais sabem de que coisas têm de necessidade, assim. Oidengar hopater, remon, honkreias, echete. É imperativo ou não é imperativo? Então, nesse caso, o contexto pode decidir. Neste caso, o contexto mostra que o verbo está no indicativo, em função de que é apresentado um fato, faz-se uma afirmação, né? Eranate tas grafas. João 5,9. Examinai as escrituras. Eraunate. Examinai o quê? As escrituras. Então, indicativo ou imperativo? Foi imperativo, examinai. Examinai as escrituras. Aqui, examinai as escrituras, modo indicativo. Ou examinai as escrituras. Na verdade, de longe dá para entender que tanto o indicativo quanto o imperativo estão se relacionando aqui, tá bom? Examinar as escrituras, é como se fosse uma ordem, né? Nesse sentido. Então, a negativa me e depois preparando ferramentas nesse sentido. Tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Terminando esta lição, bem simples, rápido e fácil. Não foi tão rápido, né? Mas envolvemos aí o tempo perfeito, tá? O futuro perfeito e agora o modo imperativo
diante do nosso curso de grego, curso particular, onde você tem toda uma atenção especial para você compreender perfeitamente, com exemplos feitos e tudo mais, dentro desse pressuposto. Deus abençoe a todos e até a próxima, querendo Deus.